Boa noite, cara. Boa noite não. Boa tarde, né? Pode ser bom dia, pode ser muita coisa. Vamos lá, cara. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Tô aqui diretamente do aeroporto de BH, Belo Horizonte, fazendo aquela escala marota vindo de Cuiabá. E vamos lá para algumas notícias do Fluminense. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, dá aquela moral pra gente poder fazer uma cobertura cada vez maior também do Fluminense. Estávamos em Cuiabá na primeira vitória do Fluminense fora de casa no Campeonato Brasileiro, tá? Vamos lá, cara, duas notícias mais rápidas, vamos fazer uma análise depois também da situação do Campeonato Brasileiro, mas o zagueiro Ignacio já apareceu no bid com o contrato definitivo do Fluminense, o zagueiro já foi anunciado, já pode estrear contra o Palmeiras, se for o caso, tá? Pode ir para o banco. Inclusive, curioso para ver como vai ser essa situação da zaga, porque hoje o Thiago Santos foi usado como titular pelo Mano Menezes, já tem o Thiago Silva, o Antônio Carlos, o Manuel tá se recuperando junto com o Felipe Melo de lesão, e você ainda tem o Ignacio e o Felipe Andrade. São 7 zagueiros, né? Óbvio que alguns deles fazem outras funções ali também, mas alguém aí desses 7 vai ficar de fora. Eu diria que, tirando o Felipe Andrade, dos outros 6, é bem provável que nenhum deles fique de fora. Assim. Vamos ver como é que vai ser essa organização do banco por parte do Mano Menezes. Outra coisa que também aconteceu agora relacionado a reforço do Fluminense, a contratação, né, do Fluminense, foi a chegada do atacante Kevin Serna. Foi anunciado pelo Fluminense um contrato até o final de 2027, ou seja, um contrato de 2 temporadas e meia com o atacante colombiano, que tem dupla nacionalidade, né? Jogava no futebol peruano e vem do Aliança Lima. Kevin Serna assinou o contrato, já vinha treinando lá no CT, assim como o Ignacio, a gente esteve lá no CT, hoje é segunda, a gente esteve lá na sexta-feira. Eles já estavam treinando por lá, já tinha até tirando foto lá dele, só não estava sendo postado nada pelo clube, porque não tinha sido anunciado, obviamente, mas já tinham passado nos exames e estava só resolvendo questões burocráticas. O Serna não está no bid ainda, então não é certeza de que ele joga contra o Palmeiras. Se o Fluminense o regularizar, ele vai provavelmente ser relacionado para o banco contra o Palmeiras, sim. Tá? E aí entra mais uma dúvida: quem sai, né, do banco? Porque, tudo bem, tem a questão da saída do John Kennedy, como a gente falou aqui mais cedo, mas ainda assim, o John Kennedy ainda não saiu. Douglas Costa já não vem sendo mais relacionado, Gabriel Pires também não. Vai tá faltando um pouco de espaço aí nesse banco de reservas também. Mas enfim, o Fluminense está correndo contra o tempo para poder regularizá-lo pelo menos nessa terça-feira e assim ele poder jogar contra o Palmeiras na quarta. Se o Fluminense não regularizá-lo até o final da tarde da terça-feira, ele não aparecer no bid, aí o Kevin Serna só poderá fazer a sua estreia ali, ou pelo menos ser relacionado pela primeira vez com a camisa do Fluminense lá pro jogo em Bragança Paulista no final de semana. Vamos passar aqui agora pra gente fazer o nosso resumão da rodada, cara, porque a rodada foi positiva, finalmente. Eu posso falar essa frase tranquilamente. Porque o Fluminense ganhou. Aí, ó, que coisa. O Fluminense ganhou a sua partida. A gente abriu aqui o aplicativo Flash Score, né? E o Fluminense ganhou a sua partida nesse domingo, nesse final de semana, 1-0 contra o Cuiabá. Dos outros resultados, o Fortaleza ganhou por 3-1 o Atlético Goianiense, um ótimo resultado pra gente, foi o resultado que nos possibilitou sair da lanterna, inclusive o Atlético é o novo lanterna. O Juventude empatou em 0-0 com o São Paulo em casa. O Juventude é um potencial time ali pra estar no Z4 brigando, mas não está, tá bem acima. Red Bull 1-0 no Atlético Paranaense, esse jogo pouco nos importa. Atlético Mineiro 2-0 no Vasco. Olho no Vasco, tá? Teve uma sequência de boas pontuações, mas a gente sabe que é um time que não é isso tudo e a qualquer momento pode cair. Então, emenda 2, 3 derrotas, vem contexto negativo. Torcer contra o Vasco, além da rivalidade, é sempre muito bom. Agora, tá chato torcer pro Bahia nos ajudar, né? O Bahia perdeu pro Criciúma, o Bahia perdeu pro Corinthians 2 jogos seguidos em casa. Já saiu, tá no G6, já foi ultrapassado pelo Fortaleza, inclusive. Fortaleza já tá no G4 e o Corinthians vence fora de casa, um resultado ruim pra gente, já que é um time que também briga ali na parte de baixo com a gente. Outro que também, essa rodada foi muito interessante do ponto de vista de que os times que na teoria não eram para estar ali embaixo venceram. Fluminense, Corinthians e Grêmio. O Grêmio venceu o Vitória por 2-0. O jogo foi na manhã do domingo e com essa vitória o Grêmio voltou a vencer depois de muito tempo. Se aliviou um pouquinho, tá no Z4 ainda, mas lembrando que o Grêmio tem jogos a menos, né?
Palmeiras 2-0 no Cruzeiro, também não nos importa, assim como Botafogo 1-0 no Inter, e o Flamengo virou no último minuto, aquele pênalti maluco lá contra o Criciúma, acabou sendo um resultado ruim para os tricolores, mas bom para o Fluminense o Criciúma tropeçar. A gente olha a parte de baixo aqui da tabela, você tem o Vasco tem 23 pontos, né? É muito ponto, vinha de 4 vitórias seguidas. Tem que perder várias. É óbvio que o cenário ainda é de uma quantidade de jogos ali necessário muito alta de perder para poder ficar na zona de rebaixamento de novo. O grupo que disputa hoje contra o Z4 é esse daí. Corinthians tem 18 pontos, Criciúma 17, o Cuiabá 17, só que cada um tem um número de jogos, né? O Criciúma tem 2 a menos, o Cuiabá tem 1 a menos. E se você olhar aqui quem tá fora do Z4, o Criciúma tá caindo, fez 4 pontos só nos últimos 5 jogos. O Corinthians e o Cuiabá estão meio que... O Cuiabá tá se sustentando, né, com 5 pontos em 5 jogos, e o Corinthians tá subindo, 9 pontos em 5 jogos. Agora, quando a gente olha pro Z4, a gente vê esse mar vermelho do Atlético Goianiense de derrotas, 11 pontos. A gente vê o Fluminense que começou a se recuperar, já fez 5 pontos desde que o Mano Menezes chegou, tem 11 a vice-lanterna. O Grêmio começou a recuperação dele agora, 4 pontos nos últimos 5 jogos. E o Vitória que vem caindo, 3 pontos só nos últimos 5 jogos. Eu vou abrir aqui a nossa classificação planejada. Eu dei uma olhada lá no pessoal da UFMG, mas eles ainda não atualizaram a questão do cálculo de pontos, a projeção de pontos para ser rebaixado. Então eu vou manter aqui na minha planejada o número que eu já tinha usado mesmo, que era o número de chegar aos 43 pontos, pelo menos, tá? Hoje o Fluminense tem 11, precisa de 32 pontos para poder chegar. E como funciona a planejada? Bem simples, que a cada jogo a gente prevê um resultado, vitória, empate ou derrota, para bater os 32 pontos que a gente precisa para escapar. Se por um acaso o Fluminense empatar, como foi contra o Criciúma, um jogo que estava previsto vitória, a gente fica devendo 2 pontos que vai ter que recuperar, por exemplo, contra o Palmeiras, um jogo que é empate e que a gente teria que ganhar para poder recuperar esses pontos. Até agora, cara, vai lá, dos males o menor. A gente empatou com o Criciúma no último minuto, ganhou o Cuiabá, tá devendo só 2 pontinhos. Tem jogos para recuperar, por exemplo, o Atlético Paranaense em casa, que tá aqui como último, porque esse jogo ainda não tem data, né? Foi adiado por conta da Sula do Atlético e não tem data ainda para ser realizado. É um jogo que está como empate e que é perfeitamente possível da gente ganhar em casa. Então aqui, talvez, quando remarcar esse jogo, pode ser a recuperação de pontos do Criciúma. E assim, não sei se é sonhar alto demais, mas até mesmo o Palmeiras no Maracanã tem sido jogos bons, né, pro Fluminense contra o Palmeiras em casa e péssimos contra o Palmeiras fora. Mas o Palmeiras no Maracanã talvez seja um jogo que, se a gente ganhar, a gente já recupera os pontos e aí emenda uma sequência muito positiva. Vale a lembrança mais uma vez. Pô, Gabriel, mas eu discordei aqui que o Flamengo, você botou derrota no Fla-Flu. É porque aí você faz uma tabela ali baseada na lógica. E, enfim, a lógica hoje é o Flamengo brigando na parte de cima, mas na parte de baixo. Mas se você quiser mudar também, pode botar derrota pro Cruzeiro em casa e vitória contra o Flamengo. Não vai alterar muito. O que altera mais são nos confrontos diretos. Por exemplo, Cuiabá, Criciúma, Grêmio, Corinthians. Esses eu botei vitórias. O Fluminense precisa ganhar os confrontos diretos. Só para poder estabelecer também uma última informação que é importante, que é algo que a gente sempre botava aqui lá do pessoal do 45 minutos, né? Que é a quantidade de times que tinham essa pontuação do Fluminense quando chegamos a 17 jogos, né, da temporada. Bem, do Campeonato Brasileiro, perdão. A situação atual é essa daí, ó. Nessa rodada, com o atual número de jogos do Fluminense, ao todo, 8 times tinham 11 pontos, que é a pontuação do Fluminense, ou menos, tá? 11 ou menos eram 8 times. Todos foram rebaixados. 7 desses 8 foram rebaixados na lanterna do campeonato, tá? E a maior parte desses, na verdade, 7 desses 8 já tinham mais pontos do que se a gente não tivesse vencido. Então, pelo menos, você quer um olhar positivo, é de que se a gente não tivesse vencido o jogo de ontem, só teria a gente seria a segunda pior campanha em 17 rodadas da história dos pontos corridos com 20 times. Então, assim, pelo menos se aventura uma ressurreição. Aí que é um dado também que é interessante. A reação do Fortaleza em 2022, sabe aquela clássica que o Fortaleza vai bater no topo da tabela, vai para Libertadores, enfim.
ela começa com uma vitória por 1-0 contra o Cuiabá. Então, vai lá, se você quer se apegar num histórico, fica esse dado aí também. Vamos juntos, cara, para poder melhorar. A situação ainda é muito complicada, mas só o fato do Mano Menezes ter chegado e em 4 jogos ter feito 5 pontos, a gente parar de perder, já ter um jogo sem tomar gol, isso já dá um prognóstico positivo. Agora eu vou lá, senão eu vou perder meu voo. Tamo junto, até a próxima, valeu.